Fala galera, estamos começando mais um Service Podcast, o podcast que traz as mentes mais brilhantes do mundo dos negócios. Eu sou o Everson e esse é meu parceiro Johnny. Fala Johnny. Fala galera, beleza? Para lembrar, se inscreva no nosso canal, dê um like, ativa o sininho para receber todas as notificações e se você deseja ser um apoiador do nosso canal, entre em contato com a gente através do direct do Instagram ou das outras redes sociais que a gente tem, beleza? E hoje nós estamos com um convidado ilustre. Desde já nós queremos agradecer a presença do nosso convidado, Mário Casasanta, seja bem-vindo. Para nós é um prazer receber você aqui hoje e creio que você aí vai aprender muito. Nós vamos ter uma aula hoje, viu, Johnny? Pode ter certeza. Eu tô sentindo isso. Desde já, muito obrigado pelo convite. É um prazer realmente estar aqui. A gente tem acompanhado vocês já há um tempo e a gente realmente está bem satisfeito assim, por poder estar fazendo parte disso. Eu sou empresário aqui na cidade de Montes Claros, né? Hoje a gente tem 7 empresas ativas e mais algumas vindo por aí. E a gente está realmente bem satisfeito por estar fazendo parte da história de vocês, né? O canal sobre empreendedorismo, não é isso? Exatamente. Então eu acho que cabe para eu poder falar um pouquinho, já que 7 empresas não se constroem do dia para noite, né? Então, meu nome é Mário Casasanta, eu sou especulador financeiro, minha primeira empresa é um fundo de investimentos. A gente aprende aí com o mercado de ações, aprende o que pode ser feito através do mercado de ações. Temos também empresas no segmento de varejo, onde a gente consegue aí trabalhar no varejo. Minha missão de vida é gerar perspectiva nas pessoas. Minha missão de vida pessoal são gerar 15 mil empregos em 12 anos. Eu conheço gente que já fez, então eu acredito que essa possibilidade é alcançável. Dizem que quando a gente vai definir uma meta, a gente busca uma pessoa que já fez aquilo que você espera conseguir, espera conquistar. E já tem pessoas que fizeram e essas pessoas são espelhos para a gente. Quando você se espelha em alguém, você consegue modelar. O que aquela pessoa fez que eu posso fazer igual, que eu posso imitar, que eu posso aprender. Quando você aprende isso, o trem fica mais fácil, né? A questão é simplesmente saber como imitar. Imitando bem, tá tudo certo. Ô Mário, e como é de praxe, a gente já queria te entregar aqui uma pequena lembrancinha do Service Podcast, tá? Obrigado. Aí, pessoal. Esse é o símbolo aí do nosso programa. E todo nosso convidado, a gente adotou essa política de deixar a lembrancinha. Beleza? Tá ótimo. Pode deixar que em casa eu vou utilizar para tomar um cafezinho, no Isso, trabalho no momento para tomar que um você cafezinho. dá uma descansada, né? Cafezinho. Pode deixar. Vamos valer alguns stories aí, Vou utilizar bastante. Obrigado. Isso aí. Então, pessoal, nós vamos aprender um pouquinho sobre empreendedorismo, nós vamos aprender sobre perspectiva, nós vamos aprender uma série de coisas hoje com o Mário. E pra gente começar, Mário, quem é verdadeiramente Mário Casasanta? De onde veio a família? Você traz aí raízes do que você é hoje ou o gatilho surgiu com o tempo? Então, Newton tem uma frase muito legal que ele fala assim: se eu cheguei até aqui é porque eu caminhei sobre o homem de gigantes, né? Então, eu tenho gigantes que me trouxeram até aqui. A nossa família, dizem que a gente é 50% papai e 50% mamãe. E mamãe é 50% vovô e 50% vovó. Papai é 50% vovô, 50% vovó. E se a gente chegou até aqui é porque a gente caminhou no ombro de gigantes. A gente não consegue dar um passo em direção ao empreendedorismo, em direção ao sucesso, em direção à busca, se a gente não souber honrar aqueles que vieram antes da gente. Porque quando a gente honra, a gente fala assim, palavrão bem alto. Que coisa maravilhosa que eles fizeram para eu chegar até aqui. Que história maravilhosa eles fizeram para a gente chegar até aqui. Né? Eu lembro que meu bisavô ele veio da Itália em final do século 17 para 18, né? Não, 18 para 19, né? Então, 1800, na verdade, século 20 já, né? 19 para 20. E 1900 alguma coisinha, eles chegaram aqui no Brasil. Meu bisavô teve essa coragem, essa audácia de sair da Itália e vir para o Brasil buscando uma vida nova. Meu avô, por outro lado, saiu da roça e foi para Pouso Alegre, depois de Pouso Alegre para Belo Horizonte, procurando uma vida nova. Papai saiu de Belo Horizonte, veio para o Norte de Minas, buscando uma vida nova. Eu saí do Rio, morava lá, e voltei para o Norte de Minas buscando uma vida nova. Então, se a gente chegou, esse ímpeto, por exemplo, de chegar adiante, de ir adiante, de ter coragem de largar a nossa zona de conforto, porque eu herdei dos meus avós, dos meus pais. E há uma história familiar envolvida em cada decisão que a gente toma. Isso não tem como a gente falar assim, como que é? A gente simplesmente teve um estalo. Eu estava sentado em casa, deitado no sofá, falei assim, não, peraí, eu vou empreender
e vou fazer tal coisa. Não. A gente está aqui porque a gente caminhou e esse caminhar foi herdado dos nossos pais, sabe? Isso só é a história do lado de papai, né? Sem contar do lado de mamãe. Então, quando a gente honra, quando a gente reconhece a nossa história, a coisa muda. É interessante a gente perceber o seguinte: no mercado financeiro existe um ditado muito bacana que o mercado caminha em ondas, né? Uma onda expansiva e outra regressiva. Então, muitos momentos na vida da gente também, a gente expande, a gente cresce, a gente vai adiante, mas tem momentos que a gente vai estar mais recolhido, vai estar na nossa pior fase e está tudo certo. Essa pior fase ela vai preparando a gente para estar na melhor fase. Quando a gente chega na melhor fase, a gente só expande. Mas isso só é possível porque a gente criou antes uma estrutura muito sólida, né? É porque é interessante, Mário, o que você está falando, porque é o seguinte: eu particularmente conheço famílias, por exemplo, que pais, mães, avós, empreendedores, por exemplo, bem-sucedidos, que o filho, talvez um filho seguiu e o outro não. Então isso faz parte do comportamento de cada um, não é? Eu acredito que o comportamento de cada um ele é moldado pelo comportamento dos pais, sabe? Em determinado momento o pai ensinou o fator da segurança para o filho. É interessante, meu filho, a gente criar uma nova filial, mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar muito cuidado com as economias da empresa, a gente tem que tomar muito cuidado com as economias da casa. Um filho vai pegar esse lado empreendedor, o outro filho vai pegar esse lado de segurança. E se você for observar, o cara vai estudar para prestar um concurso público. Existe algo empreendedor ali. Por mais que o concurso público ele seja talvez o reflexo máximo da segurança, principalmente no nosso país, mas ele teve a coragem de se dispor a fazer um concurso, ele teve a coragem de se dispor para tal coisa ou aquela outra. Então, a gente vai colher realmente. Você chega no jardim tem rosas, no jardim tem margaridas, no jardim tem frutas, no jardim tem diversas coisas. Cada um sabe o que escolher. Você está no jardim, cada um vai ter uma impressão diferente. E quando a gente tem essa impressão diferente, a gente vai saber o que colher ali. Imagina, por exemplo, um quadro de artes plásticas, um quadro modernista. A gente vê as coisas todas embaçadas. Aí, de repente, quando você foca a sua visão naquele quadro, você começa a distinguir elementos. Então, a criança, às vezes, quando nasce, ela tem esse quadro embaçado. Ela vem chegando no quadro embaçado. E à medida do comportamento, que ele vai vendo o comportamento dos pais, ele começa a distinguir elementos. E quando distingue elementos, ele vai falar assim, bom, talvez o empreendedorismo faça mais sentido para mim e talvez o conforto de um concurso público seja também uma forma de segurança. E se é uma forma de segurança, você vai aprender com isso. Sim. Então, você vai acabar buscando e vai distinguir esses elementos, vai tomar esses elementos para si. É interessante que a gente pega muito... E existe um outro cenário, na verdade, que é aqueles filhos que querem desonrar os pais. Então, você vê, por exemplo, 2 filhos gêmeos, eles nasceram na mesma estrutura, na mesma família, foram criados juntos, foram para a mesma escola, tiveram as experiências muito parecidas. Aí eles têm um pai que é empresário e o pai quebra. Um viu o pai quebrando. Ele pode falar assim, bom, eu vou aprender com os erros de papai, honrar papai, porque se ele não tivesse cometido os mesmos erros, eu não teria aprendido. Ou ele pode falar assim, não, eu vou fazer exatamente igual. Um aprendeu e vai tentar fazer diferente. E vai pedir autorização para papai. Fala, papai, eu errei, mas eu quero fazer um pouquinho diferente. Você me autoriza a fazer um pouquinho diferente? Ou você pode falar assim, não, papai, eu te honro, eu vou ser leal a você e vou fazer exatamente igual. Aí você vê 2 filhos, os 2 empreendedores, um quebra consistentemente e o outro tem uma empresa consistentemente. Tem lucros consistentes, consegue ter uma segurança consistente e uma segurança empreendendo. Né? A gente vê, por exemplo, fala assim, não, bom mesmo é trabalhar de carteira assinada, no final do mês você tem seu salarinho, bonitinho. Beleza, é uma forma de segurança. Até a empresa quebrar e se lascar. Né? Mas, enquanto o outro ele empreende, às vezes quebra a cara, mas ele não tem coragem, a resiliência de aprender e de buscar sempre crescer mais e fazer mais. Né? Então faz parte desse papel. Eu ouvi uma frase, um indivíduo falou assim, cara, hoje eu saí de onde eu estava, hoje eu estou trabalhando. Como é bom eu chegar do trabalho, deu 6 horas, eu vou para minha casa e esqueci. Não preciso se preocupar com mais nada. Então, assim, a gente percebe que é uma zona de conforto. Né? O cara está numa zona de conforto. Eu, particularmente, eu paro e olho, e aí? E o ganho disso aí? O que você está ganhando com isso, né? Você vai produzir o quê?
tudo bem, você não tem a preocupação. Mas sua perspectiva de crescimento, onde fica? Exato. Na verdade, quando a gente honra uma empresa, né, a gente fala assim, bom, eu honro a empresa que me dá o pão de cada dia. Então, quando você faz isso, você quer ficar mais tempo, você quer trabalhar para o crescimento da empresa. Existem muitos empresários que falam assim, não, deu 6 horas da tarde, está tudo certo, a minha empresa fecha as portas, eu vou para casa e amanhã é dia de me preocupar com isso. Eu sei que os mais bem-sucedidos ficam ali 10, 12 horas, pelo menos nas fases iniciais, né? Agora, existe um outro problema, e que talvez esse seja um gatilho extraordinário. Existe um outro problema. Ele sai 6 horas e não desliga. Mas aí, provavelmente, esse empresário ele está no lado errado da empresa dele, né? Existe um cara que eu sigo, chama Marcelo Germano, maravilhoso. Sigam o podcast dele, galera, que é realmente muito bom. O Marcelo Germano fala o seguinte: imagina que você é um comandante de uma aeronave. Você está na aeronave. Então, você levanta da sua aeronave e vai servir cafezinho. A aeronave vai ficar sem destino, sem um comandante. Né? Agora, imagina, o pior, imagina o passageiro dessa aeronave. Ele está sentado, ele escuta, senhores passageiros, vamos pegar nosso voo, vamos sair daqui em direção a São Paulo e tal, faz a apresentação. Daqui a 10 minutos começaremos o serviço de bordo. Deu 10 minutos, de repente você olha do seu lado, tá o comandante servindo um cafezinho. Você vai ficar no mínimo aflito. Porque o comandante tinha que estar na direção, né? Então acontece uma coisa bem interessante. O comandante ele não se preocupa se o cafezinho está sendo servido, porque ele sabe que a aeromoça e os gerentes de bordo, eles já têm funções muito claras, muito específicas. E essas funções claras, elas dão tranquilidade para o comandante cuidar do que é realmente válido, que é dirigir a aeronave. Se aparece um homem-bomba dentro do avião, ele sabe que existe um problema. Bom, a responsabilidade é dele, ele que está dirigindo. Mas ele sabe que existe uma série de protocolos que estão sendo seguidos. Então, o empresário, quando ele segue os protocolos bem dirigidos, não é incomum eu, 2 horas da manhã, mandar mensagem para a minha equipe. Mas eu sei que existe uma série de protocolos que estão sendo seguidos. E quando esses protocolos estão sendo seguidos, o empresário ele fica mais tranquilo. Sabe? Bom, existe um protocolo para cada coisa. A nossa loja, a gente tem a Just for Him aqui no Montes Claros Shopping. Visitem nossa loja, tá bom, pessoal? A Just for Him focada em presentes masculinos. Acontece que em determinado momento a luz costuma cair. Não fizeram uma ligação direita e a luz costuma cair. Inicialmente, o primeiro momento foi um susto. O comandante assume. Eu fui lá e resolvi. Certo. Logo depois, caiu uma segunda vez. Eu falei, bom, então não é algo exclusivo. Realmente está acontecendo com certa frequência. O que eu vou fazer enquanto empresário? Eu vou buscar criar protocolos, criar processos para que isso aconteça. Mas você pode me falar assim, mas criar processos dentro da empresa é papel do gerente. Beleza, pode até ser papel do gerente. Mas o gerente vai fazer em cima daquilo que o comandante passou para ele. Ele vai falar assim, caiu a luz, você vai procurar o funcionário do shopping vai te acompanhar, você vai olhar todas as tomadas, ver se alguma delas pode ter possibilidade de curto imediato, vai tirar tudo da tomada para saber que aquilo não está acontecendo, vai tentar ligar tal chave imediatamente, sabe? Então chega às 6 horas da tarde, eu estou tranquilo, eu sei que minhas lojas estão funcionando até às 10 da noite. É claro, se houver uma coisa extraordinária, sei lá, entrou um homem-bomba dentro do shopping, esse tipo de protocolo a gente não criou. Então a gente intervém, a gente vai ligar para a polícia, vai ligar para setor de antiterrorismo de Montes Claros e tá tudo certo. Mas a gente sabe o que pode acontecer. Se a gente prevê esses processos, o comandante ele fica mais tranquilo, o empresário ele fica mais tranquilo. Então a gente fala assim, é o CLT que tem a possibilidade de chegar em casa às 6 horas e dormir no final do dia sem se preocupar com o trabalho, se no outro dia ele vai ter problemas a serem resolvidos. O gerente, o comandante, né, o dono da empresa, o empresário, ele também tem isso. Por quê? Porque ele sabe que ele criou uma rede de processos tão bem estruturada e tem uma equipe que vai seguir esses processos que vão deixar ele tranquilo. Outra questão é você fala assim, Mário, mas eu já vi muitas empresas terem processos e esses processos não serem seguidos. Bom, esses processos não foram seguidos, tudo certo. A culpa é de quem que esses processos não foram seguidos? Uma característica do líder é chamar para si a autorresponsabilidade. Se esses processos não estão sendo seguidos, é que eu não dei instruções claras. Ponto 1. Beleza, fui lá e falei assim, esses processos é para serem seguidos dessa forma. Segunda vez, se esses processos não estão sendo seguidos, é porque as instruções não foram claras o suficientes.
Beleza? Terceiro momento, as instruções não estão sendo seguidas, aí é outra pessoa. Aí entra o papel do chefe, que é duro. Sabe, o Silvio Santos, duro com sua equipe. O Caíto Maia, duro com a equipe. O Flávio Augusto, chega a ser a mão dele chega a tremer. Tem um vídeo dele, da fundação do WhatsApp, que a mão dele chega a tremer de raiva, porque a equipe não seguiu os processos. Então, é a hora de ser duro com a equipe, porque os processos foram claros, as instruções foram claras e a função de cada um dentro da empresa foi clara. Agora, no momento em que essas funções não são seguidas, aí talvez seja a responsabilidade do outro. Aí você passa para a parte da instrução. Eu vi grandes empresários que hoje têm medo, vários empresários, grandes nem tanto, mas vários empresários que têm medo do que a equipe vai pensar, de ser duro com a equipe. Aí tem aqueles ditados lá que falam assim, no Brasil tem uma série de... Hoje de manhã meu coach estava falando, o Brasil tem uma série de ditados que são, por exemplo, CNPJ não tem coração, mas quem forma as empresas são corações. Tudo certo, mas na empresa, se eu não for duro com sua equipe em determinado momento, então o treino não funciona. CNPJ não tem coração. Bom, pai do meu funcionário morreu. Tá aí uma semana de folga, vai tranquilo, né? Agora, ao mesmo momento em que esse mesmo funcionário não fez a função dele, está para ser demitido, começa a chorar na sua frente, CNPJ não pode ter coração. Por quê? Quando as contas chegarem no final do mês, a CEMIG, a Copasa, tudo mais, eles não vão ter coração. E você vai ter que tirar da boca dos seus filhos para dar para aquele funcionário que não respeitou a chave da função dele. Né? Então, quando a gente, enquanto comandante, assume a nossa função, gera processos bem estabelecidos e deixa a empresa com processos bem estabelecidos, bem claros, né? Se você tiver coração com aquele funcionário, já que aqueles processos estão bem estabelecidos, né? Aí você está tirando dos seus para dar para o outro. Né? Então, tem como o empresário acontecer igualzinho o CLT, vai chegar em casa tranquilo e vai dormir à noite sossegado. Por quê? Porque tem processos bem definidos, a empresa roda de forma mais homogênea, né? E você vai ter a oportunidade de fazer a sua função, que é gerenciar. Você é um gerente, você vai criar um planejamento de crescimento, um planejamento de busca, vai ter como buscar ajuda externa em determinados momentos, todo empresário precisa disso, e está tudo certo. Essa questão, igual você é investidor, né? Sim. Na bolsa e tudo. Isso facilitou o seu processo para ser empresário? Para empreender? Como é que isso facilita em si? Facilita, sim. Facilita bastante. Por quê? Porque a gente começa... enquanto especulador, a gente tem uma visão das empresas, né? Principalmente a visão dos números da empresa. A gente conhece ali os lucros, a receita, a despesa, o fluxo de caixa. A gente entende que em determinadas ações de determinado empresário não deram certo em determinada empresa, mas é um universo completamente diferente. Hoje de manhã, um amigo meu, o Lucas Carneiro, ele é da Agroaves, grande amigo meu. A Agroaves hoje tem 6 ou 7 lojas aqui dentro de Montes Claros, todas no mesmo segmento. Ele falou assim, Mário, o que te deixa mais com o coração quente? O mercado ou o comércio? Eu falei assim, o mercado tem seu espacinho, né? Mas uma coisa que é interessante é que ele está nos dois universos, tanto o mercado quanto o comércio. E ele falou assim, bom, para mim o comércio ainda tem esse calorzinho a mais. Mas uma coisa que a gente concluiu junto, e sempre a gente chega a essa conclusão, mas sempre volta no mesmo assunto, é o seguinte: a gente sai do mercado achando que vai ser muito mais fácil o comércio, né? E não é assim que funciona. Na verdade, o comércio tem a sua postura, o mercado tem sua postura. O mercado ele tem uma visão e o comércio tem essa outra visão. Uma coisa que é interessante a gente perceber é que o mercado é reflexo da natureza social do homem. Definição de mercado financeiro. O que é o mercado financeiro? O mercado é um reflexo da natureza social do homem. Simples assim. E o comércio também. O comércio é um reflexo da natureza social do homem. Você precisa de uma camisa, alguém vai lá e te vende aquela camisa. Tem um lucro em cima porque ele assumiu o risco de deixar aquela camisa em estoque até chegar no seu corpo, né? No seu armário. Então, a ideia é você entender onde que essa natureza social ela se intercala, tanto no comércio quanto no mercado. Né? Você lembra lá que eu comentava que a gente é feito de ondas, né? Que o mercado é feito de ondas e a gente é feito de ondas. Nós temos altos e baixos, tem dia que a gente se levanta da cama pulando e tem dia que a gente levanta triste, né? Então, se facilitou bastante, porque eu entendo o comércio como um reflexo da natureza social do homem. A gente precisa comprar e precisa vender. Tudo é um comércio, tudo é um jogo de negociação, né? Aliás, é uma outra grande característica do líder. O líder ele sabe negociar, ele sabe chorar preço, ele sabe granjear o melhor preço e está tudo certo.
né? Comprar mais barato e vender mais caro, essa é a definição do comerciante, né? Mas, acima de tudo, ele entende a natureza do homem, e quando ele entende a natureza do homem, ele sabe o que faz falta, o que não faz, como se adaptar àquela realidade, como não se adaptar, como ouvir a sua equipe, como ouvir o seu público, né? Fizeram uma pergunta para Salomão, como governar? Eu não sei se Salomão perguntou para Deus, se Deus perguntou, tanto faz. Mas ele falou assim, o grande líder, ele sabe escutar. O grande rei, ele governa porque ele escuta, né? E se a gente entender as empresas como um reinado, também a gente vai ter essa perspectiva. Eu sou um grande líder, então preciso saber escutar. E é uma grande virtude, né? E é uma grande virtude saber escutar, ouvir. né? Então, é isso aí. Mário, por que o brasileiro, de um modo geral, tem uma dificuldade muito grande em relação a investir? Bolsa de valores, o investimento em si. É cultural? É histórico, né? Na verdade, todo padrão ele vem de um padrão inconsciente. Tudo que a gente faz tem um padrão inconsciente. Por que o Johnny pegou a garrafa com a mão esquerda agora? A gente está tomando água aqui, né? Aqui, né? Pra câmera. Por que o Johnny pegou com a mão esquerda, se viu e pegou o copo com a mão direita? Existe um padrão inconsciente aí. Ele foi treinado para isso desde criança. A mão direita, a mão destra. A gente pega com a mão direita. Então, todo padrão, existe um padrão inconsciente. A gente vem de uma história de muita luta. A gente sempre foi espoliado. A gente sempre foi colônia. Se você for observar, a gente produziu muito pouco. A gente produzia cana-de-açúcar para mandar para a Europa. A gente colhia o pau-brasil, né, para mandar para a Europa. Nunca para usufruto nosso. Era sempre para mandar para terceiros. Então, inconscientemente, a gente tem assim, por que raios eu vou produzir se depois que eu produzir eu vou ter que ceder? Aí a gente vê uma carga tributária aqui no Brasil que a gente paga 50% que a gente ganha. A gente trabalha, sei lá, 3, 4 meses por ano só para pagar o governo, sabe? Então você fala assim, por que eu vou guardar se um Collor de Mello pode vir e mandar reter nas poupanças? Por que raios eu vou fazer isso? Entende? Aí você tem receio de assumir o risco. A gente vem de uma inflação, agora tem voltado a se falar da inflação de quando de manhã era um preço, à tarde era outro. Sim. Se falava com menos frequência e agora tem se falado muito mais, porque a economia tem voltado aos eixos, está tudo certo. Mas a gente tem muito medo da inflação. Então, o que é mais interessante? Eu recebi meu salário hoje, eu peguei esse meu salário, corri no supermercado, porque eu não sei se amanhã eu vou comprar metade daquilo que eu recebi. Então, você recebeu, sei lá, R$100, você compra 3 pacotes de arroz, 2 de feijão. Amanhã você vai comprar um pacote de arroz e um de feijão. Entende? Então, você corre em busca dessa segurança. Você quer manter você quer se resguardar o máximo possível, porque você não sabe quanto vai valer seu dinheiro amanhã. Então, essa questão até da compra mensal que o brasileiro tem, parece que vem disso, né? Da questão, igual você falou, da inflação. Porque a inflação ela era tão variada antigamente que aí obrigava as pessoas a comprarem alimentos para muito mais tempo. E lá fora, geralmente, o pessoal compra na semana, né? Exato. E existe uma série de fatores históricos por isso, né? Em cima disso. A compra mensal, você quer resguardar, você quer ter uma segurança, você quer ter comida no final do mês. E tá tudo certo. Então, nós vimos uma série desses fatores. De repente, a gente tem golpe militar, e foram vários nos últimos 100 anos, se a gente for observar, né? A gente teve o Getúlio, teve agora o Figueiredo, e foi tudo que foi acontecendo, né? As coisas foram acontecendo. Primeiro que a gente veio na República, então o Marechal Deodoro, enquanto primeiro presidente, ele veio de uma tomada de poder também. Então, existem uma série de fatores, né? E a gente começa a priorizar sempre a questão da segurança. Você fala assim, bom, vou investir na Bolsa. Você sempre ouve falar daquele amigo que perdeu dinheiro na Bolsa investindo. Por quê? Investiu num mau momento, talvez. Não sei. E como a Bolsa foi pouco difundida, nós tivemos as ginarras aqui que quebrou a Bolsa do Rio de Janeiro. Então, foram vários fatores em que fez com que a gente priorizasse a segurança. Agora, um segredo. Isso é interessante ser dito. Quando a gente prioriza a segurança, a gente não alcança grandes coisas. Sempre. Você prioriza a segurança, você não vai ter coragem de dar um passo adiante. Todo mundo fala assim, qual que é o passo mais importante na grande jornada? Sempre o próximo passo. O primeiro passo, na verdade, é o mais importante. O próximo passo ele é consequência. Então, quando a gente prioriza a segurança, a gente fica exatamente na nossa zona de conforto, onde a gente está. Agora você fala assim, não, agora eu vou dar meu passo adiante. Quando você dá um passo adiante, um leva ao outro, um leva ao outro, um leva ao outro.
muita gente fala, principalmente o coach hoje em dia, fala assim, você tem grandes metas, beleza. Eu vou sair daqui de Montes Claros e vou ao Rio de Janeiro. São 1.000 quilômetros. Daqui de Montes Claros até a porta da casa, minha casa de praia, são 1.000 quilômetros. Exatos, de velocímetro. Né? Você sai daqui. Estou dirigindo à noite. Eu não conheço todo o trajeto que eu vou passar daqui ao Rio de Janeiro. Alguns eu até conheço, que eu dirijo muito para lá. Mas alguns pontos eu consigo. Eu sei que existem marcos que eu vou passar na estrada. Eu vou sair daqui, eu costumo parar em Buenópolis, depois eu paro em Sete Lagoas, Belo Horizonte eu vou passar mais rápido, contornando o anel, porque eu sei que o anel costuma engarrafar. Depois eu vou parar em Conselheiro Lafayette, Juiz de Fora, Serra de Petrópolis eu vou abastecer, porque eu preciso ter combustível para poder descer a serra e até então chegar na minha casa de praia. A ideia é o seguinte, eu estou dirigindo à noite. Eu não vou enxergar o Rio de Janeiro quando eu sair de Montes Claros. Não, nada disso. Aham. Eu vou enxergar os próximos 100, 200 metros. Eu enxergando os próximos 100, 200 metros, eu vou seguindo a estrada, vendo só uma penumbra. Vejo 200 metros. Mas eu sei que a meta foi bem traçada. Eu criei um mapa que foi muito bem traçado. Então, independente se está escuro, eu sei que o farol vai iluminar 200 metros. Os próximos 200 metros, se eu chegar nos próximos 200, eu vou chegar mais 200, mais 200, mais 200, mais 200. Quando eu vi, eu percorri 1.000 quilômetros, né? 5 vezes 200 metros, 5.000 vezes 200 metros. Né? A gente vai ficando vendo até cansar. Então a ideia é exatamente essa, né? Você vai vendo 200 metros, e quando você vê, você chegou adiante. Quando a gente traça uma meta muito bem estabelecida, a coisa fica muito mais tranquila. Você não precisa ver o ponto de chegada. Você vê 200 metros, 200 metros, 200 metros. Qual o pequeno próximo passo que eu posso dar? E existem marcos que eu sei que eu estou no caminho certo. Bom, eu quero abrir uma empresa. Qual o primeiro passo de abrir uma empresa? Primeiro, uma burocracia violenta aqui no Brasil, que a gente vai gastar um mês para poder abrir uma empresa. Né? Sim, verdade. Dependendo do contador, você baixa para 3 semanas. Mas ainda fica a mercê da prefeitura, que depende, assim, uma série de fatores. A ideia é o seguinte, você sabe que existem marcos que você pode chegar enquanto você está abrindo a empresa. Você abriu sua empresa, beleza. Próximo passo, eu vou chamar o contador e falar assim, abre. Aí ele vai virar e pedir assim, onde que vai estar localizada a empresa? Aí você tem que alugar o ponto antes de abrir a empresa. Muitas vezes você só vai alugar o ponto se você tiver com o CNPJ aberto. Só que você não consegue abrir o CNPJ se você não tiver o ponto. Aí você já para aí. Muita gente já buga nesse daí. Aí já tem uma dupla despesa, porque geralmente ele vai registrar a empresa no endereço de casa. Depois que ele pega o CNPJ, ele vai lá e aluga e tem que mudar na razão social e gastar mais R$1.000, que é mais ou menos o preço médio para se abrir a empresa hoje aqui no Brasil. Né? Então, a ideia é o seguinte, aí beleza, abri, agora eu estou com o meu CNPJ em mãos. Agora eu vou começar a estruturar minha empresa, porque ainda corre o risco de você alugar um ponto, fazer a reforma do ponto, a prefeitura ir lá e falar assim, não, aqui você não pode abrir, porque aqui não é uma área comercial, você não pode abrir aqui. O alvará, né? O alvará de funcionamento. Mas Mas você já gastou com obra. Então, existem uma série de percalços aqui no Brasil que não deixam a gente seguir adiante. Mas está tudo certo. Você enxerga o próximo passo, você tem totens, você tem marcos que você está no caminho certo. Né? Você tem pontos que você sabe que você está no caminho certo. E isso eu acho que é o que faz a coisa funcionar, né? Você saber que você está nesse caminho certo. E quando você vai ver, você chegou no seu ponto de destino. E que só Deus sabe qual é, às vezes. O importante é começar, então, né? O primeiro passo Acreditar e começar, né? Agora tem muita gente que fala assim, toda empresa, toda grande jornada, ela se dá com planejamento, né? Então, muita gente, hoje a gente aqui no Brasil, a gente tem também outro problema, que é a falta de planejamento. A gente sabe que tem que fazer, mas quando a gente começa a planejar, a gente vê que a gente não tem recursos para seguir aquilo adiante, né? E muitas vezes o recurso é só a cabeça da gente, né? Agora, quando você tem um bom planejamento, quando você estrutura aquilo ali, aí você vai sim dar o primeiro passo. Só que o primeiro passo é sempre o planejamento. Sempre o primeiro passo é o planejamento. Eu sei que eu vou daqui ao Rio, né? Eu tenho minha meta. Sempre vem de um sonho, aquele sonho. Bom, o meu sonho é ter o que comer no final do dia. E eu não consigo emprego, o que eu tenho que fazer é empreender. Tá tudo certo. É uma meta, eu quero comer no final do dia. Então, se eu quero comer no final do dia, eu tenho que fazer alguma coisa que eu vou conseguir dinheiro. Né? Aí você vai criar um planejamento. Sei lá, meu planejamento para comer no final do dia é comprar um sabonete, vou vender esse sabonete, vou comprar 50 centavos, vender R$1 e lucrar 50 centavos e vou ter o que comer. Claro que hoje é muito mais caro, né? Tem até uma história em relação a isso, depois eu conto, se der tempo, né? Mas a ideia é, você cria um planejamento em cima de um foco estabelecido, de uma meta estabelecida. A partir disso, você sabe que você tem essa meta.
minha meta é empreender ou minha meta é chegar no Rio de Janeiro. Beleza. Eu sei que para eu chegar no Rio de Janeiro eu vou precisar de 2 ou 3 tanques da minha caminhonete. Cada tanque custa em torno aí de R$400, então eu vou precisar de R$1.200. Olha que agora eu já tenho um planejamento financeiro. Aham. Em cima disso, ainda vou ter também o pedágio, que está R$8 aqui para a gente em Montes Claros, mais R$12, 7 pedágios de R$12 de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro. Bom, eu tenho uma segunda meta, porque agora, além do tanque de gasolina, eu vou precisar também de combustível, de pedágio. Eu vou precisar lanchar na estrada também. Né? Então você começa a criar um planejamento financeiro. Fala, em cima disso, eu consigo chegar adiante? Sim, eu consigo chegar adiante. Onde que eu vou abastecer? Você vai calcular quanto que seu carro consome. Meu carro consome aí, faz 700 km por tanque. Se eu for a 80 por hora, eu vou fazer 900 km por tanque, mas eu não vou a 80 por hora. Então você sabe que você mais ou menos onde você vai ter que abastecer. Bom, vou parar em Conselheiro Lafayette, vou abastecer ali um tanque de combustível, depois eu vou abastecer novamente em Juiz de Fora ou chegando já dentro do Rio de Janeiro. Olha como que o planejamento ele fica mais sólido agora com pontos bem estabelecidos, que eu sei que eu estou adiante. Imagina eu chego, passo 700 km, não chego a Conselheiro Lafayette. Eu vou parar e falar assim, caramba, será que eu peguei a estrada errada? Porque se for 700 km daqui em direção a Belo Horizonte e passar por Belo Horizonte, atravessar um anel rodoviário, você vai chegar em Conselheiro Lafayette. A ideia é exatamente essa. Você tem marcos. Sair de Montes Claros, o primeiro ponto que eu vou passar vai ser o pedágio de Bocaiúva. Bom, passei pelo pedágio de Bocaiúva, eu já tenho totem, estou no caminho certo. Né? Na empresa, a mesma coisa. Bom, o que eu quero fazer? Eu quero comprar uma caixa de tomates e revender essa caixa de tomate de porta em porta. Eu chego no Ceasa com dinheiro em mãos para comprar a caixa de tomate. Bom, estou no caminho certo, eu estou no Ceasa. Comprei a caixa de tomate, segundo marco. Eu estou com a caixa de tomates daquilo que eu me planejei. Vou colocar em saquinhos, terminou de embalar. Eu estou no caminho certo. Saí, fui ao Ceasa, comprei a caixa de tomate, embalei a caixa de tomate. Né? Eu estou no caminho certo. Bati na primeira porta e vendi um saco de tomate. Eu estou no caminho certo. E cada saquinho de tomate que a gente vende é um totem, é um marco que te leva adiante. Né? Muitas vezes a gente nem sabe que a gente está no caminho certo justamente porque a gente não tem um planejamento, a meta estabelecida. Como que eu vou saber? Para quem não sabe onde vai, qualquer lugar serve, não é o ditado? Dentro dessa linha sua de raciocínio, eu ouvi essa semana um negócio muito interessante que você vai poder elucidar melhor para nós. Um empresário, um amigo nosso, falou assim, cara, sabe o que eu acho tão estranho? Eu tenho 12 funcionários. Eu tenho uma funcionária minha, ela é uma colaboradora que ela viaja 4 vezes no ano. Não deve ninguém, não vejo ninguém na porta, nem da minha empresa procurando, devendo, saúde financeira, bacana. Eu sou empresário, para mim viajar 2 vezes, eu tenho dificuldade. E aí? É um comandante que não sabe. É um comandante que não sabe o seu lugar, na verdade, eu acredito, sabe? Eu não vou criticar também o cara, daqui a pouco ele vai escutar esse podcast e vai vir atrás de mim. Ele tá escutando. Certeza que ele tá escutando. Mas, então, a ideia é justamente você saber o seu lugar, né? O empresário, a empresa é um trabalho como qualquer outro. Então, ele tem que retirar o prolabore dele, ele tem que saber o planejamento dele. Se ele tem 12 funcionários e não consegue separar o dinheiro para viajar 4 vezes ao ano, tem algum trem errado. A não ser que a empresa tenha acabado de começar e tá tudo certo, né? Mas... Uma empresa já consolidada no mercado. Então tem alguma coisa errada. E ele deu exemplo, ele falou, cara, deu meu exemplo lá, pode dar meu exemplo, porque eu não consigo entender. E o que você falou no começo, você falou ainda sobre isso, sobre a questão de organização, sobre planejar, você estava falando sobre planejamento. Se ele não souber planejar, igual você falou, caminhei em ombros de gigantes, talvez a base não foi bem feita. Nós, em off, a gente estava conversando também, você falou um negócio muito interessante sobre instrução, que muitos empresários precisam, não têm e acham que não precisa. Aí a gente entra num fator da PNL, né, que são os fatores consciente, inconsciente, né, que existe o inconsciente e inconsciente, aquele que não sabe, Aí depois existe o consciente e inconsciente. Ele sabe que não sabe, só não tem aquele conhecimento. Aí depois vem o inconsciente e consciente. Ele sabe que sabe, pouco, mas sabe. E depois ele vai ser o consciente e inconsciente, que ele sabe que é mestre naquilo dali. Então ele já não precisa mais trazer para o consciente aquele conhecimento, porque ele já faz de forma instintiva. Né? É claro que é um conceito muito mais complexo para passar assim numa citação bem crua, mas o saber que não sabe, não saber que não sabe, o saber que não sabe
Primeiro ele não sabe que não sabe. Agora ele sabe que não sabe. Depois ele sabe que ele sabe. Depois ele sabe e faz de forma inconsciente, né? Quando você está começando a aprender a tocar violão, você não sabe que não sabe tocar violão. Você olha um violão lá, é um objeto estranho para você, você olha aquele violão e fala assim, o que será que aquele negócio faz? Aí de repente você chega e toca o violão na minha frente. Falou, sai som daquele negócio. Eu não sei tocar aquele negócio. Eu vou lá, tento e não sei, eu não sei tocar aquele negócio. Eu sei que eu não sei. Aí, de repente, você pega e fala assim, bom, então eu vou aprender. Faço aulas e tudo mais, daqui a pouco eu começo a estribilhar as notas, entender ali as casas do violão e tudo mais, você começa a tocar. Mas você ainda toca de forma crua, você joga lá dó, ré, mi, fá, e vai jogando, vai entendendo as escalas e tudo mais. Agora você sabe que você sabe, você aprendeu. Aí, de repente, você começa a fazer de forma inconsciente, você vira um Paco de Lucia da vida, um dos maiores violonistas do mundo. Por quê? Agora você faz de forma inconsciente. Você não precisa saber que sabe. Você simplesmente vai lá e faz. Entende? O empresário, o grande problema é esse. Ele acha que está tudo certo. Ele acha que está tudo certo. E como não busca instrução, não cresce. Ou se cresce, ele sabota o lucro em prol do crescimento. Está tudo certo. Existem estratégias que fazem isso. Sabotam o lucro em torno do crescimento. Onde há crescimento, menor o lucro. Tá? Então você vê empresas que crescem de forma muito exponencial, ele está sacrificando o lucro em prol do crescimento. Na grande maioria das vezes. Sabe? Mas enquanto o empresário ele não busca o conhecimento constante para crescer, ele não vai crescer. Eu leio 3 livros por semana. Eu soube que o gerente da reserva, o dono da reserva, ele lia um livro por dia. Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, ele lê 5 horas por dia. Bill Gates, 5 horas por dia ou mais. O Bill Gates já viaja com a maletinha de viagem cheia de livros. Aquelas sacolas de supermercado retornáveis cheia de livros. Bom, esses caras sabem algo que eu não sei. Se eles sabem algo que eu não sei, o que eu preciso fazer? Seguir o caminho deles, vou aprender. E quando eu aprendo, eu vou aprendendo. E enquanto eu aprendo, eu consigo trazer isso para a gestão da minha empresa. Né? Eu sei que a minha empresa existem pilares. E se na minha empresa existem pilares, cada um desses pilares eu vou trabalhar. Bom, eu sou muito bom em análise de empresas, análise de finanças de empresas. Por quê? Eu trabalho no mercado financeiro com isso. Eu analiso o padrão das empresas e eu vejo se eu estou no lucro ou se não. Beleza, um ponto positivo. Agora, para fazer aquilo ali, eu tenho essa competência? Se eu não tenho essa competência, eu tenho que aprender. Ou delegar alguém que faça. E eu saber até só o que cobrar daquela pessoa. Né? Eu cheguei para um tio meu que é contador, e eu virei para ele e falei assim, tio Magno, me fala aqui, eu estou querendo fazer contabilidade. Até então, eu tinha procurado alguns contadores e falado assim, eu quero fazer contabilidade porque eu quero saber fazer isso que vocês fazem. Já tive erros, já paguei multas e eu não quero passar por isso. E tive ótimos contadores, mas quase todos eles me tiveram problemas. Toda vez que eu falava isso, que eu quero fazer um curso de contabilidade, eu falava assim, não, é muito chato, você não precisa fazer isso, você vai gastar seu tempo à toa. Quando eu virei para meu tio e falei assim, tio Magno, eu quero fazer contabilidade, ele é contador aposentado, né? Contador, tem um escritório de contabilidade dele, e fala assim, você precisa. Porque você tem que saber o que você vai exigir dos contadores. Beleza? Eu posso delegar alguém para fazer a minha parte contábil. Ótimo, é isso que eu vou fazer. Eu não vou cuidar da contabilidade das minhas empresas. São muitas. Vou ficar só cuidando da contabilidade das minhas empresas. Mas eu vou saber o que exigir. E existe uma métrica que a gente fala assim, a gente cresce à medida das nossas competências. Todo empresário é um grande negociador. Fato. Fato. Todo grande empresário é um grande negociador. Ele pode ser analista, pode ser... Mas ele sempre é um grande negociador. Ele vai saber chorar preço, ele vai saber negociar com a equipe dele, que muitas vezes é necessário, porque ele é um líder. Mas todo grande empresário é um grande negociador. Se ele não for um grande negociador e ele precisa de um case, de um cliente, às vezes muito grande, como vocês acham que ele vai crescer? Não vai, não vai. A gente cresce à medida das nossas competências. Na verdade, é uma lei do mercado, eu não lembro quem cunhou essa lei, mas ele fala que nós crescemos à medida das nossas competências. Beleza? Ah, eu quero aprender a tocar violão. Pegar mais uma vez o exemplo. Eu quero aprender a tocar violão. Ótimo. Primeiro, eu pego um violão, vocês vão me dar um violão mais simples, eu sei que é músico, né? Então, você vai me dar um violão mais simples e falar assim, ó, pega aqui e começa a brincar assim. Eu tenho aquele violãozinho. De repente, eu já sou um monstro no violão com aquele violãozinho. Eu não vou passar daquilo sem um violão melhor. Aí eu troco o violão. São 2 competências em jogo. Primeira competência que eu aprendi e segundo é um instrumento. Eu tenho ferramentas que vão me levar adiante.
Se eu tenho, por exemplo, ferramentas básicas de gestão, PDCA, Plan, Do, Check e Action. Você sabe que existe uma ferramenta de planejamento em que você consegue criar uma estrutura. 5W2H, uma ferramenta de planejamento, ferramenta estratégica. Eu tenho um problema de vendas da minha empresa e as vendas caíram no ano anterior. Por conta da pandemia, minhas vendas caíram. Beleza, agora eu coloco uma meta bem estabelecida, Plan. Eu tenho uma meta. Agora, como que eu vou estabelecer essa meta? Eu vou pegar outra ferramenta de gestão, talvez 5W2H, talvez uma outra ferramenta de gestão, e eu vou trabalhar essa ferramenta de gestão dentro das minhas competências. Tem uma competência aqui que eu não domino. Eu não domino contratação, e eu tenho sempre problema com o funcionário que me deixa. Eu tenho que treinar funcionário, tenho que treinar uma equipe, e às vezes eu não tenho dinheiro para isso. O que eu vou fazer? Eu vou lá no Udemy, eu vou lá no Hotmart, vou procurar lá curso de treinamento, curso de contratação. Vou aprender a contratar, eu vou desenvolver aquela competência. Eu vou virar o RH da minha empresa? Não, eu não preciso virar o RH da minha empresa. Mas eu posso desenvolver a competência e saber o que é exigido do RH. Eu posso contratar uma empresa de RH para poder fazer esse serviço. Né? Eu posso ter chaves, ter ferramentas chaves que vão me levar adiante. Talvez o que falta nesse seu amigo seja simplesmente isso. Saber que existem esses pilares que eu preciso dominar e desenvolver minhas competências, porque vai chegar um momento que ele vai gerar uma estafa tão grande, vai morrer e vai deixar a empresa para os filhos cuidarem. E os filhos vão virar e olhar e falar assim, não tem o que fazer aqui agora, não tem mais o que fazer. Quanta frustração que eu vejo grandes empresários que não treinaram os seus filhos para herdar as empresas vão lá e quebram. Existe aquele ditado, né? Vô rico, pai nobre e filho pobre. Né? A gente vê muito isso, né? Muito Principalmente isso. aqui no Brasil. Muito isso. Não, isso é fora também, né? Porque o filho, ele não desenvolveu as competências. Ele caiu aquela empresa em mãos, ele tem uma equipe de diretores extraordinária que vai destruir ele na equipe de direção se ele der uma gafe, se ele não souber fazer um planejamento estratégico, se ele não souber elaborar ferramentas que vão levar ele adiante, que vão destroçar ele e ele simplesmente está ali. Agora, quando ele tem as competências desenvolvidas, a equipe de diretoria vai passar sem medo de ser feliz, vai falar assim, não, o que você acha da gente fazer isso? Imagina 2 cenários. O cara começou a empresa com mais 7 amigos. 7 amigos. Ele, risco maior, colocou a grande parte do dinheiro e os 7 amigos estão trabalhando na empresa. Todos eles com competências muito desenvolvidas nas suas áreas. Beleza? E ele teve um filho, o filho acabou de formar na escola, no ensino médio, foi fazer uma escola de administração à noite, porque durante o dia ele estava auxiliando as empresas. O pai dele tinha cuidado de, uma vez a cada 2 meses, ele migrava ele de área. Então, ele sempre passava por todas as áreas da empresa. E pelo menos uma semana por mês ele estava do lado dele, vendo o que o pai fazia, Ele conheceu todos os cenários da empresa. O pai teve um mal súbito, mas aquele cara, menino, 21 anos, novinho, assumiu a empresa. Ele conhece todas as áreas. Ele passou o tempo do lado da diretoria, dos amigos dele. Né? Nos amigos do pai, que abriram a empresa, dos sócios do pai. Beleza, primeiro cenário, congelamos aí. O segundo cenário, ele nunca pôs o pé na empresa. Nas festas de final de ano e na confraternização do meio do ano, ele acompanhava o pai e ia para a festa da empresa. De vez em quando ele saía da faculdade, saía do colégio, passava na empresa. Uma vez por mês, visitava a empresa esporadicamente. Muitas vezes para pegar alguma coisa da empresa que estava sendo dissolvida, estava sendo levada adiante, ou simplesmente para usar em recurso próprio. O pai morre, tem um mal súbito. Agora nós temos 2 cenários. Um cara extremamente preparado, 21 anos, e o outro que só visitou a empresa de vez em quando, também 21 anos. Qual que vai ser mais respeitado? É o primeiro cenário, né? Sem sombra de dúvida, é o primeiro cenário. Nós crescemos à medida das nossas competências. Então, esse cara ele vai ser muito respeitado. A equipe de diretores do pai vai falar assim, bom, você conhece os cenários da empresa, você vai respeitar a nossa decisão, porque você sabe o que acontece na empresa, você consegue ter uma visão holística da empresa, e ao ter uma visão holística da empresa, uma visão da empresa como um todo, você vai conseguir cambiar nos cenários, você vai conseguir ponderar o que é mais interessante, o que é menos interessante, e ao fazer isso, a nossa empresa vai crescer. É simples assim, nós crescemos à medida das nossas competências. O segundo cenário, o pai morreu. Ele não sabe nem onde que é a sala direito do pai dele na empresa. Quando chega lá, encontra aquela mesa daquele tamanho, papel para tudo quanto é lado, todo empresário tem muito papel na mesa, né? E ele olha e fala assim, bom, e agora? O que eu vou fazer?
O que eu vou fazer? Tem uma empresa, tem uma série muito legal, é uma série colombiana, se eu não me engano. É uma comédia pastelão, que chama Novo Rico, Novo Pobre. Essa série é muito legal, porque é o seguinte, os filhos, dois bebês foram trocados, e um de uma família muito rica e um de uma família muito pobre. Acontece que esse de família muito pobre, que não teve nenhum preparo, caiu no colo da empresa. Caiu na presidência da empresa, que o antigo, o filho trocado, tinha criado toda uma estrutura em torno daquela empresa. Uhum. E acontece que ele vai fazendo aquelas peripécias e a gente vê o original, aquele que foi trocado, pobre, que tinha assumido a presidência, tinha se tornado presidente no decorrer da vida dele, tomando decisões que o outro tinha que tomar, porque um caiu de supetão e o outro teve uma preparação em torno daquilo. É um engraçado, é uma piadinha, mas você consegue observar padrões. Padrões de negociação, padrões de, às vezes, cenário de luta em prol de determinados luta política, né? Luta anti-expansionista, mas aí você vê como que esses cenários entram em conflito. E que, às vezes, padrões morais que a gente tem não valem nada para nossa empresa. Nossa empresa, às vezes, padrões morais, tanto faz para mim, às vezes, achar que Bolsonaro ou Lula é o melhor presidente. Não importa. O que importa é que, no final do dia, minha família tem que comer. Entende? Qual o melhor político vai ter um cenário econômico? Então, não importa os meus padrões morais. O que importa é que eu esteja bem estruturado e com competências suficientes para levar a minha empresa adiante. Agora, sobre esses padrões morais, a gente existe ainda um outro problema. Por quê? A empresa é sempre reflexo do dono. A empresa é o dono. O Johnny resolveu abrir uma empresa. Ele vai abrir uma empresa, sei lá, ele vai abrir uma concessionária de carros. E o Johnny, ele é extremamente rígido e lida com pequenos detalhes. Então, você sabe que quando você for comprar um carro, na mão do Johnny, você sabe que aquele carro vai ser excelente, porque ele está preocupado com pequenos detalhes. A empresa é sempre reflexo do dono. E o dono é quem transmite aos funcionários os mesmos padrões, os mesmos processos. Nós criamos processos para a equipe seguir. Então, é sempre seguindo o padrão do dono. E por aí vai. É o engraçado que se o dono, a gente percebe isso mesmo, é nítido. Se o dono ele é bagunceiro, desorganizado, você pode, além da empresa dele ser bagunçada, desorganizada, os colaboradores também são. Vão na mesma linha. Eu passo por isso, né? Ô Mário, outra coisa. Por que no Brasil se quebra tanto o CNPJ? Aí existe mais que um padrão do dono, mas também os benefícios e o que o governo auxilia a gente, né? Nós temos a gente não foi criado para investir, né? A gente não foi criado para empreender. A gente falou um pouco sobre a questão da segurança, e a segurança, ela vem buscar justamente essa ideia, né? Você não precisa empreender, tem alguém que cuide para você, né? Tem alguém que cuida. Então, a gente não foi preparado para administrar uma empresa. A gente não foi preparado para gerir uma empresa. A gente foi preparado para receber, tanto que aqui no Brasil a gente tem um ditado de ganhar dinheiro. Né? Uhum. A gente não faz dinheiro, a gente ganha dinheiro. Né? Como você vai ganhar dinheiro se não fizer dinheiro? Não, você cria padrões. E quando você cria padrões, você entende isso. Além do que mais, a gente não tem a gente não recebe de volta aquilo que a gente dá. Você paga, sei lá, um empresário que fatura em torno de vamos colocar um empresário que fatura mais de 1 milhão ao mês. Então ele já saiu do simples, 12 milhões ao ano, né? Ele vai pagar aí mais ou menos 100 mil por mês de imposto. Ou 100 prata por mês de imposto, às vezes um pouquinho mais, na verdade. E ele não vê nada disso de retorno. Ele paga 100 conto por mês, sei lá, eu tenho um grande supermercado, eu pago 100 prata por mês de imposto, e de repente meus funcionários têm dificuldade para entrar aqui no meu supermercado, meus clientes têm dificuldade porque tem uma broca na pista, porque aquilo ali não volta pra gente, né? E aí você entra um outro fator inconsciente. Você lembra que a gente falava dos fatores inconscientes? Entra um outro fator inconsciente. Para que eu vou dar se eu não tenho uma contraparte? Você aprende desde sempre que a gente dá para ter uma contraparte. Agora, para que eu vou dar se eu não tenho uma contraparte? Não faz sentido. Agora, quando você dá e tem uma contraparte, você sente prazer em dar. Por exemplo, eu estou com a minha equipe e eu com a minha equipe, eu quero dar o melhor para a minha equipe, eu remunero muito bem a minha equipe e de repente eu estou fazendo isso para a minha equipe e de repente a minha equipe não
não cumpre horário, só chega atrasado, não faz o melhor para a empresa. Por que eu vou pagar mais? Não, tem que haver um equilíbrio. Eu tenho que receber mais, eu tenho que ganhar mais por isso e ter uma contraparte na minha empresa. Mário, se quiser, pode Beleza, meu. pegar um petiscozinho adiantar. aí, pode, viu? Uhum. Ô Mário, fala um pouco sobre as suas empresas, né? Você tem 7 empresas, não é isso que você falou? Eu tenho 7 empresas hoje. Um Nós pouquinho sobre temos elas. várias estão focadas no varejo. Nós temos a escola, o Centro Brasileiro de PNL, fica na rua Santa Bernadette, ali no Todos os Santos, frente à Trattoria Italiana. Não lembro o número de cabeça, mas está tudo certo. Número 300, lembrei o número. A escola de PNL, a gente trabalha bastante com a questão do desenvolvimento humano. A gente busca realmente dar um desenvolvimento humano. A gente utiliza a programação neurolinguística para dar essa base. A programação neurolinguística acredita que se nós temos um padrão bem claro para seguir, a gente vai conseguir ganhar. Imagina que você tem um método de investimento, você vai imitar o Warren Buffett, o maior investidor do mundo. Você vai ganhar dinheiro se fizer o que ele fez desde quando ele começou. É claro que no mesmo cenário, né? Um professor, você vai pegar e imitar, sei lá, o Cortella. Vai imitar o Mário Sérgio Cortella. Você vai se tornar um grande professor, desde que seja na área afins e tudo mais, né? O pastor Cláudio Duarte, por exemplo, ele tem uma palestra muito bacana que ele fala que ele imitou o Padre Léo. Olha que... Paradoxo, né? Segmentos diferentes, né? Cristãos, mas ele imitou o Padre Léo e ele se tornou um grande pastor, né? E tá tudo certo, ele tem uma modelagem, ele consegue modelar aquele padrão de comportamento de um, imita em outro e vai adiante. Então a programação neurolinguística hoje, ela trabalha nesse segmento e a nossa escola ela traz isso para Montes Claros. Treinamento desde marketing digital a vendas, né? A gente entende técnicas como rapport, por exemplo, como dualidade, se apresentar 2 produtos para o cliente, para ele ficar em dúvida entre aqueles 2 e levar um daqueles 2 não ficar em dúvida e buscar em outro lugar. Técnicas de desconto, de manejo, de negociação. Nós temos cursos de atendimento ao cliente, constelação familiar, a gente entender como que os padrões familiares influem hoje na nossa vida, aquele honrar os pais, a caminhar nos ombros gigantes, tudo isso faz. E temos também atendimento individual. Sei lá, o cara tem um trauma de infância, ele não gosta de cachorro. E a PNL, ela trabalha técnicas que cura isso da pessoa. E até modelagem para sequenciar alta performance, né? Nós temos ainda a Just for Him, do Montes Claros Shopping. Daqui uns dias a gente inaugurando já no Bituruna Shopping. Trabalhamos exclusivamente com presentes masculinos. Tem algumas mulheres que entram, ficam bravas com a gente, falam assim, não, isso é preconceito, só atende homem, é sapataria, que só do lado, que só atende mulheres, está tudo certo, né? Então elas realmente ficam com bastante preconceito. Temos a For Pets, que é Just for Him para eles, agora For Pets, para o pet, né? Que fica lá no Montes Claros Shopping também, em frente ao iPlace. Temos a For Geek, para o pessoal que gosta de cultura geek e cultura pop de uma forma geral. A gente está em um quiosque lá em frente à praça de alimentação. Tem uma empresa, a OncoTarget, que a gente trabalha com pesquisas de células cancerígenas. Essa eu não vou saber explicar muito bem, porque essa daí eu trabalho mais na parte administrativa. Mas, basicamente, a gente está reduzindo os exames da multiplicação celular dos linfonodos em 10% o valor do exame. Então, você paga hoje R$15 mil, você vai pagar R$1.500 e com um tempo de resultado quase... hoje demora em torno de 15 dias, a gente entrega com 3 dias. Então, é realmente uma coisa bem nossa equipe de pesquisa é bem adiantada nisso daí. Ela é uma incubadora da UFAL, Universidade de Alagoas, que a gente está trabalhando aí juntos. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguns. Tem meu fundo, né, de investimentos, a gente trabalha com análise de investimentos também. Cede essa análise de investimentos e na parte educacional bem sólida. Provavelmente eu esqueci de alguma empresa no caminho. Tem a fábrica também, que a gente estava esquecendo, viu? Fábrica de brindes que a gente está inaugurando agora também. Vamos inaugurar 2 na próxima semana. A fábrica de brindes corporativos, que a gente vai trabalhar aqui na cidade de Montes Claros e Norte de Minas. A gente fez um estudo de caso, a gente cresce à medida das nossas competências, né? Então, a gente fez um estudo de caso e nesse estudo de caso a gente viu que tem muita demanda aqui no mercado, viu quantos milhões a gente pode faturar um ano em cima disso, né? E falou, vamos fazer. Quem tá ouvindo aí e quem conhece o Mário deve estar se perguntando. E a mesma pergunta que eu acho que nós temos é uma receita que ele vai nos dar agora. Como que a pessoa do Mário, uma pessoa, consegue administrar tanta coisa ao mesmo tempo com qualidade? Isso aí é uma deficiência que
tenho certeza que muita gente tá. Porque eu ouvi também, coincidentemente, esse final de semana, de um amigo, ele falando, cara, eu pensei em abrir uma filial. Não dou conta, não. Não tenho condições nenhuma, não tenho condições. Então, assim, tem condições, né? É um caso a se pensar. Mas qual é a receita, Mário? Como é que é? Ter uma boa equipe. Eu não teria aberto nenhuma das minhas empresas se não fosse a Maíra e o Fabiano. E minha esposa, claro que acima de tudo. Na verdade, a ideia da minha primeira empresa foi a de Flavinha, exceto o fundo. Então, diversas outras, elas surgem. Você tem uma boa equipe e tudo funciona. Né? Um Cotard, o Carlos administra, e eu fico ali com o olhar de coruja. Né? É claro que a gente cria o planejamento. E se a gente cria um mapa muito bem fácil de ser seguido, aquilo ali é fácil de fazer. Imagina, vamos supor o seguinte cenário. O cara, ele trabalha construindo churrasqueira. Pré-moldado. Beleza? E toda vez que ele for montar uma churrasqueira, ele tem que estar presente para explicar para os funcionários dele como que aquela churrasqueira é montada. Você coloca a base, depois você coloca uma lajota, depois outra, depois você encaixa. Eu montei uma churrasqueira há pouco tempo e é mais ou menos isso. Imagina que toda vez que esse dono dessa empresa for montar uma churrasqueira, ele tem que ir lá e montar a churrasqueira. Não é papel do comandante servir cafezinho. Se você tem um mapa muito fácil de se montar a churrasqueira, ele simplesmente vende a churrasqueira. Ou melhor, ele pode ter um setor comercial que vai vender a churrasqueira e já tem um processo. Ó, você vai vender, a gente vai vender a churrasqueira aqui, a gente tem um mapa de entrega das churrasqueiras. Os meus funcionários, são 3 funcionários, eles demoram 40 minutos para montar uma churrasqueira. Eu posso entregar 10 churrasqueiras por dia. Em 40 minutos cada um, não. 6 churrasqueiras por dia. Né? 8 churrasqueiras por dia. Eles vão gastar 1 hora em cada churrasqueira, mais a locomoção. E tem um mapa que aqueles funcionários vão gastar para churrasqueira. Beleza, o primeiro carro está ocupado. 8 churrasqueiras por dia, tá tudo tranquilo. E ele continua vendendo churrasqueira, porque a fama da churrasqueira, da boa churrasqueira, está se desenvolvendo e ele consegue vender mais churrasqueiras. Ele consegue colocar outro carro. Ele foi entregar uma churrasqueira? Pode até ter ido para entender como que a galera está fazendo e melhorar o processo. Mas ele tem um mapa. Você reparou quando você compra um móvel qualquer, você compra pela internet, o móvel chega e para você montar. Um desespero aquilo ali. Eles têm um mapa, o mapa é complexo. Mas com a prática aquilo se torna fácil. Todo numerado, todo desenhado. Tudo desenhadinho. É isso aí. Você otimiza os processos. Você brinca com Lego quanto criança, agora para você montar um móvel é uma moleza. Verdade. Mas a ideia é, ele criou um processo bem estruturado. O que é que as minhas empresas são? Processos. Processos vêm de pessoas. Sabe? Maíra e Fabiano, eles são executores. Eu entendo através da PNL qual que é o perfil de cada um deles. Eu entendo o meu perfil, eu entendo o perfil do Fabiano, eu entendo o perfil da Maíra, que são os meus gestores, tá? Que são os 2 principais gestores. Toda a nossa empresa passa pela gente. Eu esqueci uma empresa que é a Talinda Moda Íntima, que é na Dr. Veloso. Falei que eu estava esquecendo alguma coisa? Ainda bem que lembrou. Essa é minha esposa quem gerencia. Então, a gente tem processos muito bem estruturados, e quando a gente tem processos bem estruturados, a gente delega pessoas. Processos vêm de pessoas. As pessoas realizam os processos que a gente desenhou. Imagina se o dono do Lego fosse ficar preocupado lá de Copenhague, né? Lá da Dinamarca. Ele vai ficar preocupado se ele tem que ir na casa do cliente montar todo quanto for Lego. Na verdade, não. Ele desenha o Lego. Quando você compra um Lego, ele vem com aquele desenho. Uhum. O cara quer começar a construir móvel. Não, eu vou construir móvel, mas eu vou pegar o móvel, vou lá, vou construir para a pessoa, vai ter que entregar e montar móvel por móvel. Não, ele manda para você a cartilha para você montar. Ou você contrata um montador que vai fazer isso. Sabe? A ideia são processos bem estruturados. Como que a pessoa do Mário gerencia? Pessoas. Pessoas. Eu sei escutar as pessoas. Qual a maior dificuldade? A maior dificuldade é essa. Eu tenho um projeto tal aqui, Mário, dá para a gente fazer? Dá, vai lá e faz. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer assim, assim, assado. Você vê que o processo já foi bem desenhado, geralmente a pessoa que propõe determinada coisa para você, ele já vem com um processo desenhadinho. Tranquilo, fino, redondo. Se você e sua equipe precisam de determinada competência para levar aquele processo adiante, estuda. Simples, vai ler um livro. Como organizar processos, como gerenciar pessoas, como liderar pessoas, como organizar as finanças da sua empresa, gerência financeira, gerência empresarial. Tem livros que ensinam isso. Tem cursos que a gente faz, o Sebrae está aí dando cursos de graça, cobram algumas vezes, mas a maioria das vezes você consegue cursos de graça no Sebrae, semanas de empreendedorismo. Você entra no site do Sebrae, inúmeros cursos de graça, sabe? Verdade. Tem a Fundação Getúlio Vargas. Ah, Mário, eu formei em História.
Eu não aprendi nada sobre cálculo. Não sei fazer 2 mais 2, para mim é igual a 5. Porque eu ouvi alguém falar que 2 mais 2 é igual a 5. Sabe? Bom, aprende, vai estudar. Senta a bunda na carteira e vai estudar. Sabe? O que está faltando é estudo, é competência, desenvolver essa competência para chegar adiante. E quando você faz isso, você chega longe. Sabe? Muitas vezes no caminho você vai encontrar dificuldades. O Elon Musk chegou a pedir dinheiro emprestado para amigos para poder criar o Tesla. Sabe? E hoje é um dos homens mais ricos do mundo. Sabe? Warren Buffett, ele não nasceu aprendendo a operar. É claro que ele teve sorte, o pai dele era corretor de ações. Mas ele começou a entender aquele processo. Quando ele começou a entender aquele processo, ele se tornou o homem mais rico do mundo. Olha que agora não é a história do Warren Buffett, é a história da família do Warren Buffett. Um primeiro passo, que eu acho bacana, é você pegar essa história de empreendedorismo na sua família e falar assim, o que eu aprendi? Meu pai buscava segurança, mas meu avô não, olha que interessante. O meu avô, que saiu lá de Pouso Alegre e foi para Belo Horizonte, ele não era empreendedor, teoricamente. Ele fez um concurso público, se tornou professor, nessa brincadeira ele fundou o FMG, ele fundou diversas universidades, escreveu mais 7 livros, mas como isso? Porque ele teve uma base. Meu bisavô ele foi um empreendedor, ele teve a coragem de sair da Itália, ir para lá para o sul de Minas, depois ele foi para Ouro Fino, perto de Belo Horizonte. Existem experiências na nossa família que a gente pode tomar isso. Mário, vovô era funcionário público, papai era funcionário público. Eu cheguei a tentar um funcionalismo público e agora eu quero empreender. Beleza. Pega um livro lá, História do Silvio Santos, que é o homem mais empreendedor. Pega um livro lá, sei lá, História do Elon Musk. Né? Ah, Mário, mas o Elon Musk é programador. Pô, é o homem mais rico do mundo. Ele tem alguma coisa, ele sabe alguma coisa que a gente não sabe, senão eu seria o mais rico do mundo. Né? Ah, eu quero aprender a investir? Vou pegar a história do Warren Buffett, começar por ali. Que posturas ele assumiu para que ele alcançasse aquele resultado? Entende? Processos geram pessoas. Processo tem a ver com pessoas. Se as pessoas têm as competências necessárias para gerar aqueles processos, se eu tenho as competências necessárias para gerar aquele processo, não tem como ganhar, não tem como ser desenvolvido, não tem como que a nossa empresa não prospere. Simples assim. Simples assim. Eu, Mário, agora comecei no varejo, né, no comércio. Muita coisa que eu não sabia, eu fui ligar para amigos. Vem cá, como que eu faço tal coisa? A gente montou o pet shop. Olha a cara de pau. A gente montou o quiosque pet lá no Montes Claros Shopping. Eu liguei pro Lucas, dono da Agroaves. Véi, dá uma dica aqui, eu tô precisando saber como que eu faço isso. Eu liguei pro meu concorrente. Por sorte, meu concorrente é meu amigo, não vai me crucificar, mas o que eu faço aqui? Eu tô com dificuldade aqui para implementar o site da empresa. O que eu faço? Eu não sei fazer, você já fez. Você já tem resultado. Tive um imbróglio com o shopping esses dias. Liguei para outro amigo meu, Léo da Cris Joyce, que trabalha com shopping desde que o mundo é mundo. Léo, o que eu faço aqui? Tive uma outra dificuldade com o shopping. Liguei pro dono da Leves, o Júnior. O que eu faço aqui? Tem 6, 7 empresas dentro do shopping. O que eu faço aqui agora? Me ensina. Eu tô com dificuldade com um funcionário assim assado. Já passou por uma coisa parecida? Já, Mário, passei. Isso acontece direto comigo, cara. O funcionário começa a faltar, manda embora, porque vai continuar faltando. Criou o hábito. Bom, eu aprendi. Montes Claros, a gente tem sorte que Montes Claros é uma cidade pequena. Então todo mundo conhece todo mundo. Se eu vou contratar alguém, muitas vezes eu falo assim, você já ouviu falar de tal pessoa? Eu falo assim, foi meu funcionário, rapaz. Pronto, que cuidados eu tenho que ter com esse funcionário? O que ele mais gosta? Quais competências que esse funcionário tem e quais competências que esse funcionário tem que desenvolver? Uma básica, você pega um videozinho de 2 minutos no YouTube e fala assim, como fazer uma análise SWOT? Para tomar uma decisão, pronto? Isso é coisa da faculdade de administração. Nem fiz faculdade de administração. Usa análise SWOT o tempo todo. Eu desenvolvo as competências. Eu não tenho as competências desenvolvidas, minha equipe vai ter as competências desenvolvidas. Se eu não tenho, minha equipe não tem, eu vou procurar pessoas que vão me ensinar essas competências. Entende? E à medida que você caminha, você alcança mais resultado. Simples assim. Então, na verdade isso está na mentalidade e no entendimento do empreendedor em si. Porque ele, na verdade, ele acha que ele não dá conta. Ele acha que ele não faz. Igual no seu caso. Você não sabia? O que você fez? Você procurou. É humildade. Fica onde? Como é que eu vou chegar pro meu concorrente? É meu amigo, mas é meu concorrente. Eu vou chegar para ele e vou pedir uma informação daquilo. E aí? Muitas vezes eles não passam informação, mas eu alcancei grandes parceiros com isso. É o benchmarking, né?
Você quer entender o que seu público precisa, você vai caminhar para pesquisar. Então, isso que faz a empresa se desenvolver, isso que faz com que você se desenvolva. Não é nem se perguntar assim, Mário, o que você fez nas suas empresas? Nada. Fez sua minha equipe. Ah, nada, você está sendo modesto, é verdade. Eu virei algumas noites montando quiosque, eu virei um tempo estudando mercado de ações, era 12 a 14 horas por dia, mas quem faz é a minha equipe. Quem faz é a minha equipe. E eu sei acreditar na minha equipe. Agora, se você tem uma equipe, pensa só comigo, você tem uma equipe, você não confia na sua equipe, vai trabalhar sozinho, negão. Você não tem espaço para negociar. Agora, se você tem uma equipe, você contratou a pessoa, você desenvolveu as competências dessa pessoa, a pessoa vai se desenvolver. Primeira coisa, a gente contratou a equipe de vendas. Primeira coisa, procuramos a nossa escola para dar o treinamento de vendas para aquela pessoa. Todo funcionário que entra na minha empresa ganha um treinamento de vendas. Ou ganha um treinamento de atendimento ao cliente, ou ganha um treinamento, o contato dos donos, dando esse treinamento. Minha chefe de operações, a Maíra, ela dá treinamento. Ela chama o pessoal, vem cá, vamos fazer juntos. Sabe? Gastar dinheiro para um curso, ótimo. Gaste dinheiro e vai fazer um curso. Sabe? Talvez uma principal característica que a empresa precisa ter, né? Capacidade de aprendizado. Agora, é reflexo do dono. Todo mundo da minha empresa, qualquer um, o cara pode não saber ler. Eu tenho certeza que ele entrando na minha empresa, ele vai estudar. Por quê? Porque eu leio 3 livros por semana. Eu faço um curso todos os dias. Todos os dias, 2 horas do meu dia é dedicado a estudar alguma coisa. Sabe? Tiro certificações, busco aprender, falo outras línguas. Por quê? Porque eu preciso me desenvolver como pessoa. Minha empresa é reflexo da minha cultura organizacional. A minha empresa vai crescer se eu crescer. A empresa vai crescer à medida das minhas competências. Se eu não tenho competência para desenvolver, eu vou ser substituído por outro, dentro da minha própria empresa. E tá tudo certo. É assim que caminha. O CNPJ não quer saber se eu tenho... O meu filho vai nascer daqui a 2 meses, se eu tenho conta para pagar, nada disso. Sabe? Apenas o que eu estou fazendo. E se eu estou desenvolvendo as competências e me adaptando ao mercado. Simples assim. E é uma grande diferença, a gente percebe uma grande diferença nos colaboradores que trabalham com empresários que se preocupam com capacitação, com o estado psíquico ou coisa do tipo, igual o Mário está falando, do seu colaborador. A empresa é outra. Eu mesmo já vi que uma empresa entra num processo de dificuldade financeira, já ouvi falar, já li sobre, que os próprios funcionários são os primeiros a se preocuparem. E por quê? E por que tem empresas que estão fluindo muito bem, aparentemente, está vendendo muito bem, de repente começa a especular que vai fechar, não vou citar o nome de uma empresa grande, lá em Pirapora, por exemplo, que já está especulando, e qual é a conversa do funcionário? Tô nem aí que fecha, eu recebendo o meu, por quê? Gestão. O funcionário não tem amor, né? Não. Pela empresa em si. E nisso daí ele não vai conseguir se desenvolver, a empresa vai fechar, né? Isso aí não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Agora eu tenho uma pergunta pra você, Mário. Pode falar? Por que Montes Claros, cara? Porque você, assim, ó, você é um investidor, né, na bolsa, então você conhece muito bem de mercado. Então, Montes Claros, você vê um grande potencial no mercado de Montes Claros. Por que aqui? Aqui a gente come pequeno mercado, né, filho? Então, brincadeiras à parte, Montes Claros ela é um polo de desenvolvimento econômico. A gente não tem como negar isso, né? Todos os prefeitos que entraram aqui, eles têm uma coisa em comum. Brigam entre si, fecha os Parques Sapucaia e abre o Parque Sapucaia. Fecha o Parque Sapucaia e abre o Parque Sapucaia. Tirando essas pendengas de lado, todos se preocupam com a cidade industrial. Então a gente tem um polo de desenvolvimento econômico bem estruturado, né? Dão benesses às empresas, benefícios às empresas que abrirem aqui, né? Universidades, aqui tem universidade a dar de rodo, né? Se eu não me engano, em 2010 ou 2012 nós tínhamos 16 universidades ativas, né? Cresceram. Eu não contei depois disso. Se a gente parar para contar, a gente ainda consegue, mas não vou gastar o tempo do podcast para contar o número de universidades. Ou seja, nós temos mão de obra qualificada. Por quê? Porque as universidades estão criando isso, né? Embora a gente tenha perdido a Facite, tenha perdido a escola técnica, isso aí é um crime, né? Aconteceu, mas está tudo certo. Agora, por outro lado, Montes Claros também é um entroncamento, é um entroncamento. Ou seja, você consegue distribuir produtos para qualquer canto do Brasil a partir de Montes Claros. A gente está no miolo da Rio Bahia. Na verdade, a BR-135 era antiga
Rio Bahia, né, que foi substituída pela 040 e pela 116. Então, a gente está no entroncamento. Além de a gente estar nesse trocamento, nós temos todo o norte de Minas que se ancora em Montes Claros. Você vê que a pessoa precisa de médico, vem para Montes Claros. Montes Claros vem um miolim. E a gente consegue, tanto com isso, trazer desenvolvimento para a região, né? Nós temos uma região muito pobre. Mas tem outra questão, a gente não tem um mercado com arroz com piqui em outros lugares do mundo. Bacana. Ô Mário, qual a mensagem que você deixa aí? Galera que tá começando hoje. Danado lá tá estudando trader, tá estudando empreendedorismo, tá estudando alguma coisa, quer empreender na vida. Só que às vezes tá sem o norte, ainda tá naquela, tá muito cru. Qual é a mensagem que fica? Qual é o conselho que você deixa para esse tipo de pessoa que tá aí pensando no futuro? Estude, aprenda até cansar. Eu acho que não existe outra forma de realização senão no aprendizado. Você fala assim, Mário, o dono da Zebu não sabia ler. Chama ele lá agora. Chega falando francês perto dele. Se ele não vai te responder. Fala inglês perto dele para ver se ele não vai responder. Pergunta para ele os protocolos da ISO 9001. Se ele não vai te responder. Ah, Mário, mas ele não sabia ler. Não sabia ler quando ele abriu o Zebu, que ele era só um sapateiro. Mas hoje ele é um empresário. Né? Nem sei se está vivo. Mas a ideia é... Ele se desenvolveu. E a Zebu, né? Uma das maiores marcas de botas do Brasil. Então, a ideia é essa, saber se desenvolver. Ah, o Silvio Santos era só um camelô. Vai lá, conversa com ele se ele não sabe A a Z a contabilidade da empresa dele. Ah, mas tem 90 e tantos. Vai lá. Pergunta para ele se ele não sabe de A a Z a contabilidade da empresa dele, os números da empresa dele, os impostos que ele paga. Por que você acha que é quem quer dinheiro, de onde que vem? Desconto tributário. Ele não é bobo. Na verdade, não existe grande empresário que não tenha se desenvolvido enquanto pessoa, desenvolvido sua inteligência emocional, sua inteligência intelectual. Não existe empresário que não estude. Não existe grande empresário que não estude. Mário, o cara não sabe ler, mas vai lá. Vê se ele não tem grandes amigos que ensinam para ele. Tem um ditado que fala que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Né? Vai lá. Olha os amigos dele. Olha com quem que ele se relaciona. Olha os grupos que ele se movimenta. Olha o meio que ele se movimenta. Com quem que ele janta? Com quem que ele almoça? Será que ele desperdiça almoço? Um cliente quer marcar um horário comigo para me encontrar. Se minha agenda estiver cheia, eu falo, vamos almoçar junto. Meu almoço é para isso. Meu almoço é para encontrar com o cliente. Sabe? Vai lá. Olha com quem que ele se relaciona. Olha o nível da conversa que eles têm. Você acha que eu chego perto dos meus amigos? A gente até fala de futebol, fala uma ou outra besteirinha, sabe? Passa uma mulher bonita, a gente dá aquela olhada. Mas olha lá o nível das conversas. Olha o que a gente fala, o que a gente conversa. Eu tenho um amigo meu, ele até já participou do podcast com vocês, o Léo, né? Ele começou a ir mais lá em casa e de repente o cara já começou a fazer um curso de desenvolvimento pessoal, já fez o practitioner, a empresa dele começou a faturar milhões no ano. Por quê? Se desenvolveu. E quando ele se desenvolve, ele traz outras pessoas. Começou a participar de feiras. Semana passada mesmo ele estava na feira. Então você vê como que isso se movimenta, como que isso acontece. Vai lá. Olha o que o cara está fazendo. Imita aquele cara que chegou no resultado. Busca, vê o que ele conseguiu que chegou em determinado resultado. E se ele chegou nesse determinado resultado, o que eu posso fazer para chegar naquele determinado resultado? Tem uma coisa muito interessante que a gente fala assim, bom, a pessoa critica, fala assim, não, o cara é doido, cara, vai abrir uma empresa, uma empresa em Montes Claros, cara, lá nem chove. Agora nem tanto, né? Lá nem chove, vai abrir empresa em Montes Claros. Que cara maluco. Quero nem conversa. Esse é o burro falando. O inteligente vai falar assim, porra, ele tá abrindo um monte de empresa lá em Montes Claros. O que ele tá vendo que eu não tô vendo? O que eu tô deixando passar para ele tá buscando Montes Claros? O que ele tá deixando passar? Vai lá. Lê o que o cara tá lendo pra você ver se não encontra alguma coisa mais interessante. Sabe? Nossa, o Mário é maluco, fica lá todo dia na loja dele, treinando técnica de venda com o cliente, fazendo o cliente dele de rato de laboratório. Vai lá. Olha o livro que ele leu. Olha os livros que ele está lendo. Olha as técnicas que ele está utilizando.
Quem que será que ele está modelando? Será que ele não está aprimorando o network dele ali dentro, no chão de loja? Será que ele não está criando um relacionamento com o cliente? Porque eu sou muito bom no mercado financeiro, sou muito bom com número, mas e com pessoas? As pessoas são processos. Será que estando ali ele não vai aprender sobre processos? Vai lá, olha o que ele está buscando. Vai lá. O que ele está vendo que eu não estou vendo? É isso aí. Verdadeiramente tivemos uma aula, né? E desde já nós queremos agradecer ao Mário. Eu tenho certeza que nós vamos ter que estender o convite a Mário, trazê-lo numa outra ocasião pra gente falar de outras coisas com ele. Porque o tempo, nós usamos o tempo ao máximo que a gente pôde, mas ainda foi pouco. Então, Mário, nós queremos agradecer a sua presença, a sua disponibilidade de ter deixado aí seu trabalho, sua correria do dia a dia, que eu sei que a gente imagina que é puxado, que desde a hora que ele chegou, o telefone não parou e deu uma sossegada aí pra dar uma aula. Deu uma aula de empreender, de administrar, de gerir pessoas, e tem muito ainda a ensinar, né? Não, daqui hoje estava tranquilo. Eu agradeço demais o convite. Hoje foram só algumas reuniões. E quando alguém aparece com um processo novo, é como a gente pode fazer. Quem pode fazer, quando a gente pode fazer, onde a gente pode fazer, 5W2H, quanto vai custar, né? Tem que contar também. Qual o retorno que a gente vai ter? É muito simples. Quando você tem os processos bem estruturados, quando você tem mecanismos bem estruturados, a coisa vai adiante. Eu agradeço demais o convite de vocês. Espero voltar outras vezes, também se vocês visitarem a gente. Desde já tem o nosso canal no YouTube, Mário Casasanta, não é isso mesmo? Mário Casasanta. Pesquisou, eu não sabia o meu canal no YouTube, é maravilhoso. Meu nome é Mário Casasanta Neto, então talvez esteja assim lá. Tem algumas dicas, alguns truques. Tem o nosso podcast também, é MárioCast. No meu Instagram, Mário Casasanta _oficial. Sigam, compartilhem, mandem para todo mundo. Todo dia a gente manda alguma coisinha lá. Meus stories tem mais eu falando dos meus peixes da Se Vai Chover em Montes Claros do que empreendedorismo propriamente dito, mas tem muito de mercado, tem muito de empreendedorismo. No YouTube não, o YouTube é mais sério. Mas sigam a gente lá e muito obrigado pelo convite, espero voltar mais vezes. Sem dúvida. Com certeza. E você que tá aí, não esquece. Johnny, siga o nosso canal. Ativa o sininho e deixa o like. Tamo junto. O céu é o limite.